Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E mais uma leitura na nossa playlist Booktuber. Hoje faço outra leitura de Educação na Antiguidade e a Construção do Humanismo Clássico. Um texto de minha autoria, Elcia Macedo de Carvalho Diniz e Silva. Na filosofia da educação, o ensino de matérias como ética, moral e política encontra-se na base da antiguidade clássica de origem grega, denominada de paideia. Este trabalho tem como objetivo geral apresentar a educação na Idade Antiga e sua contribuição para o humanismo clássico. Esta pesquisa consiste em análise do discurso de Platão, a partir da perspectiva da filosofia bakhtiniana da linguagem, adotando como corpus a narrativa bakhtiniana da linguagem, da alegoria da caverna, do livro 7 da República. A direção metodológica concentra-se na abordagem de natureza qualitativa, método dedutivo e caráter interpretativista de procedimento técnico, bibliográfico e abordagem descritiva quanto ao objetivo geral. Como resultados, percebe-se o desdobramento do humanismo clássico como um legado cuja perspectiva de educação para além disso, a paideia grega pode ser encontrada ainda hoje no ensino formal, desde a escola até a academia, o ensino superior. Faz-se mister perguntar como a Idade Antiga forjou os caminhos que construíram o humanismo clássico, considerado um fundamento sociológico, antropológico e filosófico da educação. Palavras-chave: humanismo clássico, educação, Idade Antiga, paideia, escola. Introdução. A experiência da paideia grega mostra-se fecunda até os dias atuais. Basta que se volte o olhar para o que os gregos fizeram na antiguidade, a fim de entender a construção do humanismo clássico. Este estudo se insere no âmbito da filosofia da educação, propugnada pelos pensadores gregos em sua delimitação, por ser esta um programa de ensino e praxis pedagógica baseada no ideal grego, que ainda é um referencial consistente para pensar educação e cultura. Nessa esteira, o objetivo geral é o de apresentar a educação na Idade Antiga como contribuição para a construção do humanismo clássico. De modo específico, objetivam-se identificar a educação apresentada por Platão no texto Alegoria da Caverna, descrever a educação na Idade Antiga e mostrar a paideia, educação para os gregos, como base para a educação até os dias atuais. Para reconhecer a história da filosofia grega como berço da civilização ocidental e para, por conseguinte, mostrar o ideal da educação, consiste em mostrar
as razões basilares do fazer educacional exercida na atualidade, desde então presentes, de algum modo, na ação educativa desenvolvida ao longo do tempo. A educação na Grécia Antiga tem como fundamento a virtude. Virtu, o sistema operativo de educação que contribui para suavizar as relações entre os seres humanos. Exige um ser virtuoso, que busca harmonizar a realidade considerando a diversidade cultural. Este é o ponto de apoio que aproxima os povos e considera os valores como princípios, tanto culturais como espirituais. Desse modo, a pergunta que se estabelece para o desenvolvimento desse trabalho é a seguinte: como a Idade Antiga forjou os caminhos que construíram o humanismo clássico? A base desta pesquisa é a perspectiva teórico-metodológica da filosofia bakhtiniana da linguagem como análise do discurso de Platão, no texto Alegoria da Caverna, livro 7 da República. Trata-se do procedimento técnico de revisão de literatura, cuja direção metodológica concentra-se na abordagem de natureza qualitativa, método dedutivo, caráter interpretativista e abordagem descritiva quanto ao objetivo geral. O caminho investigativo inicia-se identificando o conceito de educação no referido texto. Prossegue apresentando o fazer educacional na educação e culmina mostrando a paideia como fundamento para a construção do humanismo clássico. Quanto aos resultados esperados, desdobram-se alguns pontos a serem evidenciados, que revelam a presença da paideia grega na educação atual. Alguns pontos abordados pelos gregos estão presentes de modo geral na essência da educação que propõe o sentido da vida, o aprendizado significativo e construção de conhecimento sólido e eficaz. Percebe-se que o ensino é perpassado pela noção de ética quando dá educação com base na virtude. O ato de educar tem sido um desafio justamente por conta de sua natureza, que é a formação para a vida e não a formação tecnicista e fragmentada. A fim de sistematização, este trabalho desenvolve-se seguindo a lógica da pesquisa científica, dividido em 3 seções, a saber, o conceito de educação na alegoria da caverna, contendo a versão disponibilizada por Chauí, seguida da análise do discurso de Platão, ao passo que são feitas as considerações sobre a educação na Idade Antiga. E a educação na Antiguidade, uma abordagem seguindo o entendimento de Jaeger e a paideia, a base do humanismo clássico. Acredita-se que esta discussão sobre a educação na Antiguidade, acerca da construção do humanismo clássico, permite e amplia o debate sobre o pensar e o fazer educacional a partir do que ocorreu no passado, com base para a prática do ensino na atualidade e suas bases antropofilosóficas da educação. A educação segundo Platão, na Alegoria da Caverna. Neste trabalho, toma-se o contexto sobre a educação na Idade Antiga, circunscrito aqui no pensamento de Platão, especificamente no seu conceito de educação apresentado no texto Alegoria da Caverna, que consta no livro 7 da obra República. Trata-se
da visão de sociedade e educação do homem grego do filósofo que foi discípulo de Sócrates, cuja teoria das ideias localiza-se ao lado da maiêutica socrática. Como dito anteriormente, a palavra paideia tem sua origem na língua grega. De modo amplo, significa o sistema de educação e formação ética da Grécia Antiga. É um conjunto dos tempos homéricos. É um conceito dos tempos homéricos que sofreu pequenas variações ao longo do tempo e interessa, ainda hoje, a muitos estudiosos da educação. Remete a uma formação para a cidadania e educação completas. Ginástica, gramática, retórica, música, matemática, geografia, história natural e filosofia, a fim de formar o homem virtuoso. Entende-se por virtude a excelência dos atos humanos que se liga à noção de moral, de cumprimento do propósito e função individual, sendo uma capacidade genuinamente humana. A virtude refere-se à qualidade moral particular cada ser humano em atuar na sociedade de forma positiva, com o fim de alcançar o bem comum. Sendo Platão um ateniense de nome próprio Aristócles, ficou conhecido pela alcunha de Platão devido à largura de sua testa e de suas omoplatas. De família com vários governantes, como o rei Codros, da parte do pai, e o legislador Solon, da parte da mãe. O interesse desse filósofo pela vida política tornara-se natural, haja vista a educação recebida, que acabou influenciando o seu processo intelectual e a sua filosofia em busca de um governante ideal. Análise do discurso de Platão à luz de Bakhtin. O mito da caverna consiste na narrativa que se inicia convidando o leitor para exercitar sua imaginação. No interior da caverna há um grupo de pessoas que estão presas. A visão fixa para a parede que se encontra à sua frente se dá pela impossibilidade de volver o pescoço, uma vez que cada um encontra-se acorrentado. Nesta aparecem imagens a partir de uma fogueira, cuja luz passa para dentro da caverna e, com isso, torna a visão como sendo a realidade dos cativos. Aquelas sombras geradas pela fogueira, bem como junto à pouca luminosidade no interior daquela caverna, fornecem material para a construção do conhecimento das pessoas que estão ali. O questionamento imposto pelo filósofo Platão é o seguinte: o que aconteceria se algum prisioneiro fosse liberto e pudesse conhecer o mundo fora da caverna? Na própria narrativa, o autor sugere como resposta a descrição dos acontecimentos, afirmando que no primeiro momento veria os outros prisioneiros em suas posições de frente para a parede, olhando para as sombras. Logo em seguida, veria a fogueira e as pessoas carregando os objetos. Esse movimento o deixaria momentaneamente cego por conta da luz. Quando seus olhos se acostumassem com a claridade, perceberia outra realidade. Disso concluiria que tudo o que conhecia antes era apenas sombras. No texto, há outra indagação. O que aconteceria se o prisioneiro liberto voltasse para a caverna e falasse sobre a sua experiência? Os outros não iam acreditar nas coisas contadas por ele, zombariam ou até mesmo o agrediriam até conseguir matá-lo. Platão sugere em sua narrativa
a possibilidade de que algum cativo escutasse, acreditando naquele que havia se libertado. Desse resumo, portanto, segue a apresentação do texto Mito da Caverna, de Platão, como análise do discurso possível, a fim de evidenciar a visão de educação platônica. O trabalho com a linguagem tem por base a filosofia bakhtiniana da linguagem. Neste trabalho, optamos por comentar toda a narrativa platônica, tal como publicou Chauí no livro Convite à Filosofia. O texto inicia-se conclamando o leitor para ativar a sua imaginação criativa, dizendo: imaginemos uma caverna subterrânea, onde desde a infância, geração após geração, seres humanos estão aprisionados. Assim, para fazer esta leitura de modo coerente ao solicitado pelo filósofo, há de se desprender das amarras dos conceitos preconcebidos e adentrar na proposta da narrativa. O discurso de Platão é alegórico e simbólico, no tocante ao dizer algo significando outra coisa, uma vez que o texto remete à condição do ser humano em geral, iniciando-se com a infância, o crescimento e maturidade do ser humano. Faz-se, portanto, alusão ao processo de amadurecimento. No desenvolvimento desta análise do discurso, recortamos o parágrafo seguinte, a continuação da narrativa sobre os prisioneiros. Suas pernas e seus pescoços estão algemados de tal modo que são forçados a permanecer sempre no mesmo lugar e a olhar apenas para frente, não podendo girar a cabeça nem para trás, nem para os lados. A entrada da caverna permite que alguma luz exterior ali penetre, de modo que se possa, na semi-obscuridade, exercer o que se passa no interior. A luz que ali entra provém de uma imensa e alta fogueira externa. Entre ela e os prisioneiros, no exterior, portanto, há um caminho ascendente, ao longo do qual foi erguida uma mureta, como se fosse a parte fronteira de um palco de marionetes. Ao longo dessa mureta-palco, homens transportam estatuetas de todo tipo, como figuras de seres humanos, animais e todas as coisas. Por causa da luz da fogueira e da posição ocupada por ela, os prisioneiros enxergam na parede do fundo da caverna as sombras das estatuetas transportadas, mas sem poderem ver as próprias estatuetas, nem os homens que as transportam. Observa-se no trecho acima a descrição das personagens e seu contexto. O discurso de Platão tenciona uma realidade ideal, a qual apresenta pessoas que estão em situação limitada em sua condição humana. Mostra que há escassez de mobilidade, luz e visibilidade. É feita a descrição do ambiente evidenciando o fato de que a luz exterior é insuficiente no interior da caverna e deixa uma penumbra no ambiente interno, possibilitando que as pessoas ali presas pelas pernas e pescoços vejam apenas as sombras dos objetos que são transportados por pessoas que vivem fora da caverna. Todo detalhe serve para mostrar aspectos da vida do ser humano, que em sua condição encontra-se acorrentado aos mais diversos aspectos da realidade. O texto continua com descrições
que detalham aquilo que não podia ser visto pelos cativos e, portanto, esclarecendo que tudo o que viam era tomado como sendo a mais pura verdade. Ou seja, para cada cativo não existia outra realidade, apenas aquela, como se pode conferir na seguinte sequência. Como jamais viram outra coisa, os prisioneiros imaginam que as sombras vistas são as próprias coisas. Ou seja, não podem saber que são sombras, nem podem saber que são estatuetas. Nem que há outros seres humanos reais fora da caverna. Também não podem saber que enxergam, porque há a fogueira e a luz no exterior. Também não podem saber que enxergam, porque há a fogueira e a luz no exterior. E imaginam que toda luminosidade possível é a que reina na caverna. O que aconteceria, indaga Platão, se alguém libertasse os prisioneiros? O que faria um prisioneiro libertado? Perceber que Platão situa o leitor enquanto desenvolve a narrativa filosófica consiste em conhecer o contexto histórico-social em que o filósofo viveu. Conforme apresentado, a realidade vivenciada na sociedade ateniense propiciou ao filósofo a analogia ao comparar os prisioneiros, que confundiam as sombras com as próprias coisas, com as pessoas de seu tempo, que não sabiam discernir o ilusório da verdade. Então, surge no texto a indagação que abre uma possibilidade, a saber, a de alguém se libertar. Não obstante, o filósofo responde aos questionamentos da seguinte forma. Em primeiro lugar, olharia toda a caverna, veria veria os outros seres humanos, a mureta, as estatuetas e a fogueira. Embora dolorido pelos anos de imobilidade, começaria a caminhar, dirigindo-se à entrada da caverna e deparando com o caminho ascendente. Nele, adentraria. No primeiro momento, ficaria completamente cego, pois a fogueira, na verdade, é a luz do sol, e ele ficaria inteiramente ofuscado por ela. Depois, acostumado com a claridade, veria os homens que transportam as estatuetas, e prosseguindo no caminho, enxergaria as próprias coisas, descobrindo que, durante toda a sua vida, não vira senão sombras e imagens, as sombras das estatuetas projetadas no fundo da caverna, e que somente agora está contemplando a própria realidade. Nesta reflexão, a filosofia platônica descreve os primeiros passos para o crescimento intelectual de um ser humano. Veja que, primeiro, observa seu ambiente para se fazer o reconhecimento. Mostra de forma alegórica que aprender é algo dolorido, porque requer esforço individual e intransferível. E, por fim, atitude, que apenas o próprio ser pode tomar em sua vida. Escolher continuar onde está ou enfrentar o caminho íngreme e explorar outros lugares. Aquele que recebe a luz de forma intensa, no primeiro momento, fica perdido, completamente cego. No segundo momento, abre-se ao novo. Acostuma-se porque começa a ver as coisas como elas são.
inicialmente com dificuldade, por conta da transição da escuridão para a claridade. O terceiro momento, por fim, contempla a realidade tal como ela é, colorida, dinâmica e iluminada. Nessa parte da alegoria, Platão convida o leitor a refletir sobre a sua própria condição humana, independentemente do tempo em que está vivendo. O texto transcende da realidade social de Atenas, na Grécia, e se universaliza ao mostrar que é sempre possível romper as dificuldades e buscar alternativas para chegar ao conhecimento, para conhecer o mundo e contemplar a verdade. Diante disso, o desfecho da alegoria é o seguinte: libertado e conhecedor do mundo, o prisioneiro regressaria à caverna. Ficaria desnorteado pela escuridão no caminho de volta. Contaria aos outros o que viu e tentaria libertá-los. O que lhe aconteceria nesse retorno? Os demais prisioneiros zombariam dele. Não acreditariam em suas palavras. E se não conseguissem silenciá-lo com suas caçoadas, tentariam fazê-lo espancando-o. E, mesmo assim, se ele teimasse em afirmar o que viu e os convidasse a sair da caverna, certamente acabariam por matá-lo. Mas, quem sabe, alguns poderiam ouvi-lo e, contra a vontade dos demais, também decidissem sair da caverna rumo à realidade. Com uma narrativa mítica, alegórica, Platão ensina conceitos filosóficos como liberdade, verdade e decisão. De modo amplo, a liberdade consiste em conhecer algo e sentir-se capaz de ensinar sobre isso ao outro, mesmo que custe um preço muito alto, talvez a própria vida. A verdade indicada no texto, em se tratando do pensamento filosófico platônico, refere-se ao mundo das ideias, inteligível e alcançado apenas pela capacidade de filosofar, uma vez que nele se encontra a forma de todas as coisas reais que existem no mundo sensível e real, segundo Platão. A tomada de atitude cabe a cada pessoa. No caso, no trecho final da alegoria da caverna, a decisão de retornar ao obscuro mundo da ignorância, a caverna, mesmo sofrendo um regresso, por ter de se acostumar com a semi-obscuridade, tem por fim libertar o outro. Não obstante, este ato pode levar à morte, como explica o filósofo, mostrando que vale a pena esse eterno retorno, devido à possibilidade de salvar alguns que também decidissem sair da caverna. Segundo Chauí, no livro Convite à Filosofia, de onde foi extraído o texto acima, há alguns pontos que devem ser levados em consideração quando da análise do discurso platônico, uma vez que a caverna representa o mundo em que vivemos e as sombras das estatuetas são as coisas materiais e sensoriais que percebemos. No caso, parte-se do fato real da condição humana para se pensar a sua essência. Platão entende o prisioneiro que se liberta, este que sai da caverna,
adentra pelo caminho escarpado rumo à luz e encontra a verdade. Ele é o filósofo. Esta luz é uma forma de mostrar ao leitor o conceito de verdade, que de forma alegórica encontra-se no exterior da caverna e todas as cavernas que o ser humano constrói em torno de si mesmo. No mundo inteligível das ideias, Platão afirma que se encontram todas as verdades formais, todas as verdadeiras formas. Ou seja, Chauí explica que o instrumento que liberta o filósofo é a dialética, termo que neste contexto refere-se à arte do diálogo praticada por Sócrates. Dialética é um termo de origem grega. Dialética. O significado pode ser persuadir, raciocinar, arte de debater e arte de dialogar. Segundo Chauí. Para a autora, o texto apresenta a visão do mundo iluminado, que é a filosofia. Mostra dois mundos, o mundo sensível, real, e o mundo inteligível, ideal. Neste encontra-se a verdade. Platão faz referência à morte de Sócrates quando apresenta a capacidade do ser humano de refletir, ato realizado pelo seu mestre durante toda a sua vida, buscando levar o esclarecimento às pessoas e aos jovens, e por isso foi condenado a tomar a cicuta pela Assembleia Ateniense. Apresentação da educação na Antiguidade Clássica. A educação socrática tem um método específico, a maiêutica, termo grego maieutike, que significa a ciência do parto. O filósofo se inspirou na profissão de sua mãe, que era parteira, para criar um método de investigação do conhecimento, que ocorre por meio do diálogo, com perguntas que suscitam o outro a encontrar o conhecimento por ele mesmo, como um parto induzido por aquele que faz o questionamento. O princípio da filosofia socrática tem por base a afirmação: conhece-te a ti mesmo, a fim de praticar as virtudes morais, antes de buscar o conhecimento verdadeiro. O ser humano deve conhecer a sua própria ignorância, condição prévia, e assim parir o verdadeiro conhecimento por meio de perguntas que suscitam a reflexão. A pessoa deve refletir de modo lógico a questão para chegar à verdade irrefutável. Apenas aqueles que reconhecem sua própria ignorância está capacitado ao aprendizado. Diante disso, Sócrates afirmava: que nada sabia até que fossem feitas perguntas cujas respostas não estão prontas. São paridas por meio da reflexão. Primeiramente, inicia-se com a ironia, que procura confundir o interlocutor sobre o conhecimento que o interlocutor acredita em possuir. Assim, ativa-se a curiosidade em busca da verdade ao aplicar a maiêutica para que a pessoa possa dar à luz ao novo saber. O conhecimento brota do diálogo e se alcança a verdade porque aquele que conhece a si mesmo e é consciente da sua própria ignorância torna-se sábio, afirmava Sócrates. Parte de um trabalho mais amplo, este tema insere-se no âmbito da pedagogia. É um estudo que pesquisa sobre a ciência que estuda a educação e seu desenvolvimento, desdobrando-se no campo da reflexão filosófica. O caminho investigativo apontou
para os estudos em filosofia da educação, por ser uma área que reflete questões educacionais a fim de dar visibilidade à forma como foi feita a construção do humanismo clássico. A educação na Grécia Antiga tinha como base linguagem e comunicação, além do que a paideia foi uma construção social que buscava trazer ao indivíduo desenvolvimento objetivando a unidade da polis, termo grego que significa cidade-estado. E o bem social, que visa o bem comum, e a democracia. A sociedade ateniense instaurou-se o conceito de democracia. Demos, que significa povo, e crácia, que significa poder. Paideia, a base do humanismo clássico. Nesta seção, trata-se o ideal de educação na Grécia Antiga, que visa a formação integral do ser humano, uma vez que esse foi o princípio para a construção do humanismo clássico. O foco é a origem cultural e a fonte da qual o Ocidente herdou na construção cultural grega, que teve o apogeu entre os séculos IV e VI a.C. Essa trajetória ocorreu há milênios e interferiu no processo educativo ao longo dos anos. O termo paideia é criado na civilização grega, que pode ter um significado de humanitas, não no sentido de humanitário, humanidade, mas no sentido de formação humana. Não obstante, o conceito de humanismo concentra-se na filosofia antiga e insere-se no ideal de educação da Grécia Antiga. Quando os gregos criaram a paideia, forjaram essa forma de educação ao longo dos anos, pondo a base nos ideais da época. Isso implica em perceber que antes do apogeu ateniense havia processo de educação. A marca do fundamento grego é a identidade da educação filosófica. O humanismo destaca-se na acepção grega com relação à dinâmica social entre os gregos. Atenas, durante o seu apogeu, por exemplo, proporcionava aos cidadãos a possibilidade para a vida moral, que coloca o ser humano em primeiro plano na escala de prioridades para a vida boa, plena e correta. Não obstante, é no século XV, na Europa, no período do Renascimento, que se designou o termo humanismo. Nesse contexto, significando uma corrente filosófica e artística com base no termo humanus, em latim, que significa o conjunto de valores morais, estéticos e filosóficos intrínsecos ao ser humano. Segundo Pereira, o humanismo moldou definitivamente o pensamento e o agir do homem ocidental nos caminhos da história. Para se aprofundar no termo paideia, faz-se mister entender a forma como se dava a civilização da Grécia Antiga, do conceito de paideia. Portanto, fica evidente que o termo não possui tradução nas línguas modernas. Compreende-se juntos os significados que se aproximam por remeter à civilização, cultura, tradição, literatura e educação. Na realidade, é um sistema integral para a formação de um cidadão perfeito para atuar na polis, cidade-estado. A amplitude da cultura humana, incluindo o cerne da formação nos aspectos que se possa conceber, a saber, a atividade físico-intelectual. A filosofia antiga disponibiliza fundamentos para uma formação que inclui
corpo e espírito. Para Plutarco, educar não equivale ao ato de encher uma jarra, mas sim de acender uma chama. Conforme está na etimologia do termo educar, do latim educo, educes, educere, no sentido de conduzir para fora ou trazer de dentro, e eductionis, ação de fazer sair, saída, que implica na perspectiva dos antigos romanos, herdeiros culturais da Grécia. A compreensão de despertar o conhecimento que está no interior intelectual do ser humano e trazer à tona o que está em sua natureza significa dizer que se conhece previamente. Isso ligou-se à ideia de vocação, do latim vocatio. Aquilo que é nato a todo ser humano. Algo nasce consigo, o direcionamento de alma, um protótipo, um modelo, uma ideia que ainda não está desenvolvida. Os romanos afirmavam que a vocação direciona o caminho que a pessoa deve seguir em todos os aspectos, corporal e espiritual. A educação conecta-se aos valores humanos de modo sólido. Estes são atemporais e tornam possível uma verdadeira educação. Regras e normas são a base da educação na Idade Antiga. Assim, valores estruturam a sociedade, por exemplo, ateniense, e favorece o ambiente para a civilização. No mundo grego, os povos da antiguidade que mereceram o nome de civilização construíram uma cultura sólida e bem fundamentada nos valores. Disso decorre a fortaleza desse povo, que após o fim das guerras médicas, que durou o período de 499 até 449 anos a.C., o destaque para a educação grega foi consolidado ao ponto de sua estratégia educacional perdurar até os dias atuais. Não obstante, o apogeu ateniense entrou em decadência devido ao fato histórico da Guerra do Peloponeso. Atenas entra em guerra contra Esparta, resultando na derrota dos atenienses e em perdas consideráveis, ficando apenas o estilo de vida e sua cultura para a posteridade. Muitos pergaminhos se perderam ao longo do tempo. Dos filósofos pré-socráticos, por exemplo, restaram fragmentos de suas obras, e dos pensadores Platão e Aristóteles foram conservados a maioria dos textos. Os gregos são uma civilização cuja cultura inspirou todo o Ocidente. Ao referir aos elementos que fazem parte da vida moderna, mesmo sem ter consciência, nos reportamos aos gregos, e isso ocorre no âmbito da sociedade política, arte e filosofia. Com efeito, há elementos que conformam e circunscrevem a realidade dos povos ocidentais, que são herdeiros da civilização grega, perpassada pela civilização romana. Todo o caudal de conhecimentos que os romanos receberam dos gregos e sua cultura, que se espelhava nos antecessores, foi legado para a posteridade. Os povos que viveram em Roma, na Roma antiga, tiveram contato com grandes pensadores, cuja história apresenta o tipo de ser humano que foi forjado ao longo dos anos. Platão é considerado o guardião da cultura grega, e Leônidas
um exemplo histórico quando da Batalha das Templárias, explicou Chauí. O estudo acadêmico em salas, tal como ainda hoje se pratica, foi uma herança das escolas filosóficas, como a Academia de Platão. Pesquisadores, artistas, estadistas e legisladores são exemplos de criação da profusão de elementos que constituem a civilização. Matemática, astronomia, geometria e escolas que buscam desvendar o mistério do universo sagrado, divino e o interior do ser humano. O Paternum, obra arquitetônica, o mapa dos astros, as questões sobre a origem do universo e das coisas, são matérias essenciais para a formação humana. Desenvolvimento para a formação humana recebeu luzes gregas para observar concepções de ética, moral, cidadania, legislação, normas e regras. Segundo Chauí, Platão deixou como legado mais expressivo o fato de acreditar que o ser humano deveria buscar alcançar modelos, arquétipos e formas das coisas que encontram no mundo das ideias. Paradigma de seres humanos, por exemplo, concentrava-se naqueles que haviam ocupavam posição de destaque na história pelos feitos e ações, como Aristóteles, Alexandre o Grande, Platão, Leônidas, Sócrates. A paideia, portanto, da Grécia, buscava formar para se atingir esses modelos, ou seja, a educação para alcançar personalidades como essas pessoas supracitadas. A paideia seria a base formadora da sociedade grega, uma vez que a inclusão ao ato de estudar ocorria na mais tenra idade. O fito na formação do indivíduo para a polis estava na base da educação. Todas as ações estavam voltadas para o desenvolvimento da sociedade. Pretendiam formar pessoas que conseguissem ter elevado nível moral, ético e cultural. Para os gregos, o que é cultura? O ser humano só podia ser compreendido como parte da natureza na perspectiva grega e seu estilo de vida, na vida privada e pública, que deveria ser equânime. Todos obedecem uma lei, embora essa visão tenha chegado até os dias atuais como sendo grega. É fato que egípcios e indianos também praticavam essa lógica. Com efeito, desde os primórdios, que os povos procuram o conhecimento. Com a civilização grega, não é diferente. Muito antes de Platão, se pretendia perceber a ordem do que acontece no mundo, a mudança e a evolução do ser humano. Os antigos, portanto, estavam certos de que o ser humano é uma célula, parte do organismo cósmico e de tudo que existe visível e invisível. Assim, o ser humano faz parte de um todo orgânico que cumpre com um propósito e ocupa uma relação de interdependência. Diante do exposto, a paideia concentra em sua essência uma formação para a vida do ser humano, com elementos mais complexos e questões filosóficas que promovem o ato de realizar uma vivência em grupo,
com o papel social de contribuir para o bem comum. O fim último da educação é tornar a pessoa um cidadão capaz de assumir o comando da polis. A educação está orientada para a virtude, como um modelo educacional completo. Vale a pena viver se reflete sobre a vida no interior desse arquétipo humano. Um exemplo é o rei Leônidas, que defendeu as Termópilas, portões de fogo, na invasão dos persas, como sendo um ser humano virtuoso. Este modelo encontra-se nos ensinamentos da paideia grega, a fim de mostrar aquele que alcançou os mais elevados níveis daquilo que se buscava alcançar através daquele método, a educação completa. Para o grego, a nobreza é a fonte pela qual nasce e se desenvolve a formação de uma nação. A concepção de nobreza escapa o que entendiam os gregos por nobre, areté, explica Chauí, que é uma distinção da alma, que se diferencia por ser uma pessoa honrada. Esta advém de sua coragem, força, lealdade, generosidade, valentia e respeito pela vida. Segundo Platão, graças a uma correta educação combinada a uma felicidade natural, se converte ordinariamente na mais divina e na mais dócil de todas as criaturas. O filósofo refere-se a Areté, a mais acabada virtude que um ser humano pode conquistar. O ser humano virtuoso tem a alma fidalga e apresenta-se capaz de tratar bem o próximo. Nesse panorama, fala-se de paideia como sinônimo de areté, no sentido de educação como sinônimo de virtude. Na antiguidade, era uma educação para príncipes e guerreiros, na sociedade de pessoas com habilidade e capacidade de tomar decisões objetivando o bem comum. Para tornar-se cidadão, era necessário ser filho de mãe e de pai atenienses, ser homem maior de 21 anos de idade e não podiam ser estrangeiros, metecos. O objetivo era debater na ágora sobre questões comuns. Vale destacar que algumas cidades gregas adotavam maneiras diferentes de educação, enquanto Atenas era voltada ao crescimento intelectual, que fornecia o questionamento e conhecimento das artes e cultura. Esparta buscava o cidadão militar, com pouco conhecimento intelectual e mais voltado ao conhecimento da força e da coragem. Considerações finais. Diante do que foi exposto nesta pesquisa, passamos a apresentar algumas considerações que se apresentaram ao longo das investigações empreendidas, não sendo a última palavra sobre o tema. Haja vista a complexidade da discussão acerca da educação na Idade Antiga e a forma como os gregos desenvolveram e implementaram o ato de educar de modo completo e abrangente, somando desde a atividade física até os aspectos intelectuais do ser humano. Destacou-se o texto Alegoria da Caverna de Platão, a fim de identificar a educação praticada na Grécia Antiga, a partir do olhar do filósofo, cujo reconhecimento na literatura é consistente, assim como o referido texto indica o processo de busca do conhecimento do homem grego desde o início de sua vida até atingir a maturidade. À luz da análise do discurso do filósofo e linguista russo Bakhtin, foram realizadas as leituras neste trabalho. Para Platão, o ser humano inicia
a sua jornada, reconhecendo a sua própria ignorância e enfrentando dificuldades naturais do ato de conhecer. Pode ascender ao intelecto e perceber a verdade. Essa passagem do não saber que sabe algo ao ato de reconhecer-se ignorante até alcançar o conhecimento se dá pelo entendimento de que é preciso conhecer a si mesmo, ou seja, aquele que busca alcançar a máxima socrática, conhece-te a si mesmo, poderá sair da caverna para chegar ao mundo real. Na antiguidade clássica, a partir do que foi apresentado por meio da noção platônica sobre a condição humana e sua aspiração pelo conhecimento, concentra-se na formação humana para a vida, desde a atividade do corpo para o exército e o bem-estar até a atividade do intelecto para o conhecimento e a capacidade criativa. O ser humano tinha como objetivo participar da polis, cidade-estado, como cidadão, a fim de atuar na Assembleia buscando o bem comum. A ágora, lugar público para os diálogos sobre o destino na cidade de Atenas. Com efeito, a paideia, que denomina o sistema de educação para os gregos para uma formação ética que inclui a ginástica, gramática, retórica, música, história natural, matemática, geografia e filosofia, a Idade Antiga preocupou-se em formar o cidadão capaz de liderar e ser liderado. Ou seja, o modelo ideal de educação para os gregos encontra-se na perfeição, tendo como modelos os grandes guerreiros. Sobre a educação na antiguidade e seus ideais, aqui estudados, pode-se dizer que alguns pontos chegaram aos dias atuais com algumas mudanças. O fato de se ter um formato acadêmico é a herança da educação grega, por exemplo. Ainda um currículo com muitas matérias como educação física, matemática e língua portuguesa, entre outros conteúdos, de modo segmentado, serve como exemplo na presença do pensamento grego no modo como se faz a educação nos tempos atuais. Dos estudos e da pesquisa, sobressaíram alguns pontos que não foram abordados devido à exiguidade do tempo e da limitação dessas páginas. Não obstante, lançamos como ideias para futuras pesquisas as seguintes temáticas: a visão de Aristóteles sobre a educação na antiguidade, para além do humanismo clássico, o desenvolvimento da educação até os dias atuais e a maiêutica socrática para a educação de jovens na Grécia Antiga. Obrigada por nos ouvir. Inscreva-se em nosso canal, contribua para a educação e para a área que você estuda. E vamos lá!